Abra a palavra do Senhor em Atos capítulo 3. Aleluia. Atos capítulo 3. Aleluia. Melhor, vamos para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus, Pai, levanta a tua mão e declara: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Ele é o Senhor. Pai, nós te glorificamos nessa noite. A tua palavra vai ser ministrada agora. Eu libero o nome de Jesus, que está acima de todo nome, meu Pai, de toda interferência, para que nada, Senhor, impeça a tua palavra de ser lançada. Que essa palavra que vai ser entregue hoje, meu Pai, eu sei que o aniversário é teu, mas a tua palavra é o nosso presente maior, é o nosso tesouro maior, meu Pai, porque através dela, Senhor, nós nascemos. Foi o que tu deixou para nós, foi a tua palavra. E na tua palavra nós temos tudo o que precisamos, meu Pai. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Que a tua palavra, ela venha agora, Pai, não volte para ti vazia, mas que se apraz, se cumpra naquilo que se apraz, naquilo que ela vai ser determinada, naquilo que ela vai ser enviada, meu Pai. Nós oramos sobre o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor. E nós oramos em nome de Jesus e declaramos: amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda mais forte o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Podeis sentar. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos capítulo 3. Eu quero ler uma história para você nessa noite. É uma história muito interessante, que diz assim no versículo 1. Amém, Edson. Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, 3 horas da tarde. Versículo 2. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando este homem viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: homem, não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome
de Jesus Cristo, o Nazareno, erga-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Por que eu quero compartilhar essa história com você? Em primeiro lugar, nós acabamos de ler que o nome de Jesus, ele está acima de todo nome que possa se nomear na face da terra. E o que é nomear? É você dar nome a alguma coisa. Então, irmão, qualquer tipo de nome que você possa pensar, dificuldade é um nome, crise é um nome, tristeza é um nome, alegria é um nome, riqueza é um nome, doença é um nome. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia relata que o nome de Jesus está acima de todo nome. Se eu mandar você fechar os olhos agora e você pensar, né, em qualquer coisa, você vai pensar em algo que tem um nome. Mas eu quero te falar que qualquer nome que você possa vir pensar, o nome de Jesus está acima desse nome. E nós estamos diante de um momento aqui, onde Jesus, ele tinha ascendido ao céu. Ele tinha cumprido o teu chamado até a ressurreição. Ele tinha ficado por aqui 40 dias, onde as pessoas o viram, testemunharam a ressurreição de um homem que foi publicamente exposto, entregue, né, à morte pelos pecados dos homens. E naquela hora, irmãos, ele vai aos céus e fala para aqueles apóstolos: olha, não saiam daqui até que do alto sejais revestidos de poder. E o poder era o Espírito Santo que viria para a igreja. O poder era o Espírito Santo que viria para os homens que nascessem de novo. O poder era para aqueles que crescem no nome de Jesus Cristo e o reconhecessem como Senhor e Salvador. Nós estamos comemorando mais um ano de vida, né? Ou seja, mais um ano do nascimento de Jesus Cristo, porque Natal significa nascer de Jesus, né? E este poder, né? Este nome, ele faz com que nós nasçamos e Cristo nasça em nós. A cada momento que o reconhecemos, o confessamos com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas é interessante que Pedro e João, nesse momento, a Bíblia relata que eles estão indo para uma oração às 3 horas da tarde na igreja. Eles estavam a caminho, um dia qualquer, um dia normal. Eu não sei como é que estava a emoção de Pedro, eu não sei como é que estava a situação de Pedro e de João, eu não sei como é que estavam os sentimentos dele, eu não sei se eles estavam de bom humor ou de mau humor. Eu sei uma coisa, irmão, a Bíblia relata que eles estavam indo para um dia comum. Não era nascimento de Jesus, não era nada, mas era algo que eles tinham hábito de fazer, de ir à casa do Senhor, de ir à igreja de tijolos, de templo feito por homens. Para quê? Para uma missão que a Bíblia nos ensina, a nos reunirmos naquele local, congregarmos, comungarmos a mesma fé e dizermos que Jesus Cristo é Senhor. Louvarmos, adorarmos, orarmos a Ele. E era um dia como hoje, talvez não fosse um culto de Natal, mas era um culto de oração. E de repente, irmãos, eles se dão com uma pessoa na porta da igreja,
que há mais de 40 anos que esse homem tinha, há mais de 40 anos que esse homem era colocado na porta da igreja e as pessoas o colocavam ali para que as pessoas passassem por ele e sentissem pena, autopiedade, compaixão, sentissem, né, autocomiseração, e ali desse um trocadinho como uma forma de acalento, achando que aquele trocadinho iria resolver o problema daquele homem. Aquele homem, ele passava por um momento que trocadinho nenhum ouro, nenhuma prata poderia resolver o problema. Até então, Pedro e João não tinham dinheiro, né? Eles não estavam com dinheiro, eles não estavam com o poder da terra, eles não estavam com as riquezas desse mundo, mas eles possuíam o poder do céu. Eles possuíam o poder que está acima de qualquer poder. E naquela hora, irmão, a Bíblia relata que eles estão passando e aquele homem olha para ele, esperando, poxa, talvez esses caras que, né, andaram com Jesus, talvez esses caras que viram a ressurreição, que viram a Lázaro, que viram, né, Bartimeu, que tiveram experiência como Zaqueu, que tiveram experiência onde Jesus Cristo multiplicou o pão e o peixe, que tiveram experiência com uma mulher que foi pega em adultério, talvez, né, que levantou o coxo. Eles devem ter dinheiro, eles devem ter alguma coisa para me dar, para que, né, uma gorjetinha melhor, uma esmolinha melhor. E ele estende o braço, a Bíblia diz que ele estende o braço e pede um donativo a Pedro e João. Mas é interessante que a Bíblia diz que, fitando ele, os olhos neles, ele diz para aquele homem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, nenhum dinheiro pode comprar. O que eu tenho, nada nesse mundo pode comprar, porque foi um preço caro, foi um poder caro, que homem nenhum terá capacidade, com mais pena que ele passe, de pagar como o meu mestre pagou. E a Bíblia relata que naquele momento, no versículo 6, diz Pedro para ele: então lhe afirmou Pedro: não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome, diga em nome. Diga em nome. Diga em nome. Diga em o nome. E ele fala em o nome de Jesus, o Nazareno. Nazareno, erga-te e anda. E a Bíblia diz que este nome, ele está acima de todo nome. Estava acima desse problema deste homem, porque ele era coxo. E naquela hora, a Bíblia diz que esse homem, ele se levanta. Imagina uma pessoa que está aqui há muitos anos na porta da igreja, todo mundo que chega ali, essa pessoa não anda, né? Se ela quiser entrar no culto, tem que pegar uns caras aqui para levantar ele, para trazer, né? A gente às vezes vê o andamados da vida subindo, né? Andando pela idade. Mas aquele homem não, ele tinha mais de 40 anos, que a Bíblia relata. Num belo dia, chegam dois homens lá e falam: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E esse homem vem subindo, e a Bíblia diz que ele entra louvando, ele entra adorando, ele entra pulando no meio daquele povo todo. E nessa hora, irmão Pedro começa a ser questionado: o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com este cara? Né? A Bíblia diz lá no versículo 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, irmão, existia um portal, e nessa hora, quando esse cara entrou, ele acabou com a oração. Sabe o que é acabar com a oração? Acabar com o culto, acabar com qualquer coisa. Porque a igreja parou. A igreja, peraí, não é aquele cara que estava na porta, não é aquele mendigo, não é aquele coxo. E aí, a Bíblia diz que, no versículo 12, ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito a este homem
andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vos entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitaste, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo, e pediste que um assassino fosse liberado. O que Jesus faz? O que Pedro faz? Pedro traz a lembrança, a situação, no momento da crucificação, onde Jesus é apresentado com Barrabás, é apresentado ao povo, e o que acontece, irmão? As pessoas olham e escolhem a Barrabás para ser liberto. E Pedro faz questão de lembrar isso. Olha, o que está acontecendo com esse homem não é poder meu, não veio de mim, é o poder do homem que vocês crucificaram, é o poder do homem que vocês libertaram até na última hora, um ladrão, para que ele subisse na cruz. E aquele ladrão, Barrabás, ele foi liberto. E na última hora, eu imagino, não está no texto, mas eu imagino que as pessoas deviam se lembrar, não foi só Barrabás. Não foi só Barrabás que morreu. Quem foi liberto, aliás. Teve um outro ladrão que estava à direita dele, no último momento, que também foi salvo. Naquela hora, naquele momento. Então, meu irmão, Jesus ele não perdeu em momento nenhum uma oportunidade de salvar vidas. Na hora da morte, na hora do sacrifício, na hora da crise, na hora da crucificação, no momento de dor, no momento pior da vida dele, ele olhou para uma pessoa do lado dele e falou assim: presta atenção, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê, irmãos? Porque ele queria mostrar para Pedro e João a oportunidade de que ele olhasse no momento que menos a gente esperasse, enxergasse a oportunidade da palavra de Deus, do poder, da execução daquilo que Jesus os ensinou. E ele prega para essas pessoas, irmãos. A Bíblia diz que tinham mais de 5.000 pessoas nesse local. E esse homem, ele foi chamado a atenção. E é interessante, quando Pedro vai no versículo 15, fala assim, olha, vós matastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem. Diga, o nome curou este homem. Então, olha que coisa interessante. Ele fala, olha, o nome que me foi delegado, o nome com fé, ele liberou cura. Ele liberou poder. Porque este nome, com a nossa fé, ele gera manifestação do Espírito Santo para que as coisas mudem diante dos nossos olhos. Eu quero te ensinar, pórtico de Salomão, pórtico Formosa, porta Formosa, pessoas que estão na oração. Eu creio que Pedro falou assim para ele, eu quero ensinar vocês uma coisa. A hora que vocês olharem para umas circunstâncias, a hora que vocês verem que não tem mais como nem andar, como não tem mais forças para levantar, a hora que vocês estiverem sentindo necessidades, fraquezas, nesse sentido impotente, lembre-se que vocês têm um nome que está acima de todo nome, e quando esse nome é juntado à fé em Jesus Cristo, sabe o que acontece? O poder vem e se manifesta, e muitas coisas começam a acontecer na liberação do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Imagina o Pedro pregando dessa forma, irmãos, e os caras tudo olhando. Peraí, o que é isso? Como é que pode?
Como é que pode? E a Bíblia diz que Pedro pregando e fala sobre o arrependimento. Versículo 19 diz assim: arrependei-vos, portanto, convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Imagino João e Pedro ali falando: peraí, no momento que a gente tem arrependimento, os nossos pecados são apagados. É exatamente o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que quando há arrependimento, os pecados são apagados. Mas que poder é esse, Pedro? Que poder é esse, João? Esse é o poder da ressurreição. É o poder da morte que gera vida. É o poder que te dá a oportunidade de recomeçar. É o poder que te dá condição de se levantar e começar a tua vida de novo. Mas como assim? É verdade. Versículo 20. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E Ele envia o Cristo que já foi previamente designado, Jesus. Como assim, Pedro? Como assim, João? Talvez vocês que estão na oração aqui hoje, sabe? Eu e João viemos aqui, nós não viemos para pregar. Nós viemos simplesmente orar, porque são 3 horas da tarde. Mas o Espírito Santo resolveu mudar tudo. Eu dei de cara com este homem. Ali eu não previa, mas eu carregava, eu estou sem dinheiro. Sabe por quê? Eu quero dizer para vocês que Jesus não deixou uma grande herança para nós, material. Ele não deixou uma casa. O testamento dele é totalmente diferente do testamento do mundo, irmão. Porque ele não tinha nem casa para morar. O Filho do Homem não tinha nem um travesseiro para recolher a cabeça. Talvez seja um testamento que vocês não conheçam, mas é um testamento da promessa do Pai. É um testamento que te dá a condição de superar toda e qualquer coisa, até a falta de dinheiro. Como assim, Pedro e João? Eu não tinha dinheiro para dar àquele homem. Eu não tinha ouro, porque o testamento que Jesus deixou não foi material. Quando eu fui ler o testamento, não tinha casa. Não tinha casa. Não tinha um carro, não tinha uns cavalos. Não tinha nenhuma herança física, material. A herança que ele nos deixou foi o poder da palavra de Deus. E foi através desta palavra que ele venceu todas as... Até sem dinheiro. Até sem dinheiro. Olha, eu mesmo tive uma experiência que eu vou contar para vocês. Pedro falando. Teve um momento que nós estávamos devendo impostos. Imagina. Chegaram quando eu saí da casa, Jesus lá dentro numa casa. E veio os cobradores de impostos me cobrar. Seu mestre não paga imposto? E Pedro, olha, você não sabe como eu me senti. Pessoas me cobrando, meu nome naquela situação, né? A gente não estava pagando imposto. E quando eu entrei em casa, Jesus já se antecipou. E virou para mim: Pedro, não paga os impostos aqueles que pagam os impostos, aqueles que são filhos? Precisam pagar imposto? Não. Porque quem é filho não precisa pagar imposto. Você imagina você pagar imposto na casa do teu pai? Filho não paga imposto, porque filho é folgado. Mas olha, eu quero dizer para vocês, quando eu preguei, eu virei e falei assim, ele ficou me olhando, ele falou: Pedro, vai ao mar. Como assim, Senhor? Você tem uma profissão, não tem, Pedro? Tem. Eu era pescador, mas hoje eu sou pescador de homens. Então você vai lá, porque eu vou gerar um milagre na tua vida profissional. Como assim, Senhor? Você vai lançar um anzol só, Pedro. Um anzol. E a hora que você lançar esse anzol, eu vou te mandar num peixe só todo o suprimento. Não é só para você, não. É para mim também. Porque a minha casa precisa avançar. Vai vir um ano aí, Pedro.
Vai vir um ano aí, Pedro, que muita gente vai estar aí sem condição. Mas eu quero te dizer, Pedro, que vai ser o ano que meu reino e as igrejas mais vão crescer. Sabe por quê? Porque é o ano que eu vou entregar o milagre para todos aqueles que creem. E são aqueles profissionais que andam comigo, que vão fazer grandes pescas, Pedro. Vai lá! Puxa, lança o peixe, puxa o anzol, sabe por quê, Pedro? Você vai recolher 2 moedas e essa moeda vai ser uma tacada só. Você não vai precisar trabalhar de noite e de dia. Você não vai ficar desesperado, porque uma tacada só, Pedro, vai valer a pena. Ela vai vir com peixe. Na hora que se abrir, Pedro, sabe o que vai acontecer? Vai vir um suprimento para você pagar todas as suas contas e as minhas também. Paga as minhas e paga as tuas. E o povo naquele lugar de oração, eu fiquei imaginando o povo todo, né, desesperado. Como é isso? Como é que é isso? Aleluia. Esse é o testamento que ele me deixou. E é isso que eu estou demonstrando. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu estou passando para vocês. Em nome de Jesus. E na mesma hora, irmão, começou a vir os questionamentos. Por quê? Porque quando o poder começa a operar na vida deles, começou a incomodar muita gente. Os invejosos começam a se levantar, irmão. Sabe por quê, irmão? Parece que a alegria incomoda. Parece que a vitória incomoda. Sabe? Parece que eles estavam ali fazendo alguma coisa de mal aos outros. Não, eles simplesmente liberaram uma palavra, liberaram e o poder se manifestou. E o povo, né, os religiosos, de vez de estar ali se alegrando, não, olha lá, como é que pode? Está lá, olha lá, já está aparecendo, já está aparecendo. E aí, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: entretanto, muitos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra. O número dos homens que creram, próximo de 5.000. Foi só 5.000, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: foi só 5.000. Diga, sem microfone, sem ar-condicionado, mas 5.000 aceitou a Jesus naquela noite. Diga, por causa de uma cura. Aleluia. Que venha 2016. Que essa igreja acorde para 2016. Se prepare, irmão, porque vai ser um ano poderoso. Vai ser um ano maravilhoso. Deus tem me dado uma palavra para quinta-feira que está remoendo aqui no meu espírito, irmão. E se creres, verás a glória de Deus. Ah, mas é um ano que está todo mundo falando. Mas mas não é o ano que Deus está falando, irmão. Credes nos seus profetas e prosperareis. E naquele momento, irmão, sabe o que aconteceu? Começaram os questionamentos virem. No versículo 7, presta atenção. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença dos religiosos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Diga para o teu irmão: o nome de Jesus, com Pedro e João, incomodou os religiosos. Quando Pedro e João carregou aquele nome com fé, quando Pedro e João carregou aquele nome, exercitando em atitude aquilo para que o nome servia, porque o nome, irmão, é uma coisa interessante. O nome, ele diz a respeito das pessoas. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês aqui. Fernandinho Beiramar. Diz alguma coisa para você? Diz. Não precisa dizer não, viu, o que ele é não, tá? Porque eu vou falar o nome de outros aqui, eu prefiro que vocês não digam. Eduardo Cunha. Dilma. Mas é a presidente da República, irmão.
Eu quero ver você chegar perante a presidente da República e falar assim, sua Lada. Você não vai fazer isso. Porque ela é presidente. Então, irmãos, o nome, ele dá peso às pessoas. O nome, dependendo de quem seja, ele traz poder. O nome, ele traz respeito. Eu vou falar com uma pessoa que é diretor executivo da empresa. Meu irmão, você não fala de qualquer maneira, sabe por quê? Porque o nome daquela pessoa diz respeito a quem ele é, a quem ele representa, ao que ele pode, ao que ele tem, ao que ele é. E eu quero te falar uma coisa, foi o nome de Jesus foi concedido à igreja para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nome de Jesus foi dado à igreja porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, e os pés estão no corpo, e o corpo é a igreja, para que ele seja o cabeça. Nós temos o nome de Jesus Cristo. Só que às vezes não utilizamos como deveríamos. Às vezes não fazemos como deveríamos. E em nome de Jesus, eles falaram, versículo 8 do capítulo 4 diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou, autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação de um ato de caridade, prática a favor de um homem doente, e sobre modo como foi curado. Olha o questionamento dos caras. Diga fariseu. Diga religiosos. Diga está cheio ao nosso redor. Cuidado, irmãos, com os religiosos. Sabe? Porque gente para meter pau e criticar a vida dos outros não falta. Mas o Senhor olha para o nosso melhor. Amém? E diz assim, presta atenção. Versículo 10. Tomai conhecimentos, vós todos, e todo o povo de Israel, quem? Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, porém aquele Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Simplesmente por causa de um nome, irmão. Um nome que fez a diferença por causa da fé de Pedro e de João. Simplesmente um nome. E diz assim, versículo 12, e portanto não há salvação em nenhum outro. Pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Ele falou, olha, vocês podem estar questionando o nome. Vocês podem estar questionando as atitudes. Mas eu quero te falar uma coisa. Não tem nenhum outro nome que vai salvar, que poderia salvar este homem daquilo que ele estava passando, daquela situação. Não existiu, nunca existirá nenhum outro nome. E os caras, tentando impedir o poder de Deus, E aí, irmãos, o que acontece? O inimigo quis calar, os religiosos quiseram calar. Todavia, no versículo 16, diz assim, argumentando, que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, a qual não temos como negar. Quer dizer, eles viram o sinal, eles viram a situação, eles sabiam que não tinham como negar, e eles estavam preocupados em ferrar a pessoa. E eles falaram, o que nós vamos fazer? E aí no versículo 17 diz assim, todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-lo, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. O diabo tentando calar a boca dos cristãos para que não falem mais do nome de Jesus. Sabe por quê, irmão?
No versículo 18, então convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Sabe por que o diabo quer calar a boca dos cristãos? Amém, Daniel? Está me ouvindo? Sabe por quê? Porque o nome de Jesus, meu irmão, muda a história. O nome de Jesus faz com que as coisas que estão não são mais. Primeira coisa que eu vejo aqui, ele leva aquele coxo, no versículo 8 do capítulo 3, a Bíblia diz que ele se salta, ele se coloca de pé, andando e adorando e louvando a Deus. Sabe o que acontece, irmão? O nome de Jesus te leva a ficar de pé. Por mais que as pessoas queiram que você caia. Não se preocupe com quem está interessado na tua queda. Olha para Jesus, irmão. Libera o nome de Jesus. Eu quero te falar que o nome de Jesus continua mesmo. Essa semana meu filho falou assim, vem cá, você conhece tanto Jesus, qual o sobrenome dele? E eu falei, que pergunta idiota, mas eu não sei como responder. Eu falei, como é que eu vou responder isso? Falei, onde está na Bíblia o sobrenome de Jesus? Aí hoje eu respondi ele, porque o Espírito Santo não deixa passar nada. E hoje quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou assim, o meu sobrenome é Cristo. Meu nome é Jesus Cristo. Fale para ele. E eu cheguei para ele, meu filho descobriu o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Aí teve um botafoguense, não, o Nazareno, ainda acrescentou. Né? Então, irmão, esse nome, ele tem poder de levantar, de te fazer, sabe, passar pela adversidade, louvando e adorando. Este nome, ele te tira, olha o que no versículo 10 fala, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem, que tivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que acontecera. O nome de Jesus te tira de toda prostração. Sabe, às vezes, irmão, o que o inimigo quer é nos ver prostrado, é nos ver, sabe, chorando, é nos ver murmurando, é nos ver reclamando. Sabe por quê? Porque a nossa carne deseja. Mas quando você ordena o nome de Jesus sobre toda e qualquer situação, sabe o que acontece? Você passa a sair da prostração e se levantar e olhar para a adversidade e dizer para ela, preste atenção à adversidade. Eu sei que você está real na minha vista, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E em nome de Jesus eu declaro, eu não tenho ouro nem prata hoje, mas o que eu tenho eu declaro, eu tenho o poder do nome de Jesus, que muda toda e qualquer situação. Ainda que eu esteja vendo essa situação, ainda que eu esteja prostrado, ainda que eu esteja caído, eu quero declarar que pelo nome de Jesus, Ele tem poder para me levantar e me tirar de toda e qualquer situação, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que o nome te coloca na condição de renovo. Porque a Bíblia diz que os pecados, lá no versículo 19, foram apagados. Mas pastor, aquele cara lá na igreja, olha, um pecador. Para você, acusador, capeta, endemoniado. Porque a Bíblia diz que o acusador é Satanás. Olha lá, falhou. Olha lá, né? Mas a Bíblia diz, a minha Bíblia diz em Atos 3:19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados vossos pecados. Aleluia. O nome de Jesus nos dá essa condição, irmão. Se você falhou, se você errou, se dobre diante do Senhor. Levante e comece uma nova história. Faltam poucos dias para um ano recomeçar. Nós vamos estar aqui dia 31, irmãos. Não sei se você vai estar. Mas você que
quiser estar, procure a pastora Dani, que nós vamos estar ainda hoje. Nós precisamos saber, inclusive, quantas pessoas vão estar, porque nós vamos entrar o ano ceando no nome de Jesus. E ceia é proteção para a nossa vida. Sabe, irmãos, é um ano onde está todo mundo aí desesperado. Pois eu quero te falar um ano. Vai ser o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, se prepare para o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus. Diga, é no nome de Jesus. Sabe, irmão, você precisa entrar esse ano nessa palavra que começou hoje. Eu não sei a terra que Deus vai nos entregar, mas Deus vai nos entregar a terra ano que vem. É um tempo, meu irmão, onde o nome de Jesus vai ter que fazer a diferença na tua vida. Vai ser um ano. Cada hora que você declarar o nome de Jesus, você vai lembrar dessa palavra. Sabe por quê? Porque você não é coxo, você não é prostrado, você não é mais pecador, você não tem mais que ficar vivendo, né, as coisas do passado. Sabe, eu errei em 2015. Em 2016, eu vou acertar meus erros, eu vou me posicionar, eu vou me arrepender, eu vou me converter e meus pecados serão apagados. E eu tomo a minha posição, eu entro na terra que Deus prometeu, sabe para quê? Para que no nome de Jesus, Deus seja glorificado. Meu irmão, Deus é glorificado só de um modo: quando Jesus funciona na nossa vida. Eu não sei como é que você está hoje, eu não sei que expectativa você tem no ano que vem, mas eu quero te falar uma coisa. A palavra te garante grandes coisas. Se creres, se me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que Deus tem, Ele já te deu. Receba a autoridade do nome de Jesus Cristo.